Estamos no ar em mais um episódio do Mentalcast. Esse que... Pera, agora eu tô pensando, eu nunca sei qual que é o episódio. Esse é o oitavo, né? É o oitavo. Então tá tudo certo. Antes de a gente começar falando qual é o tema do episódio de hoje, eu vou pedir pra você, que eu não sei de onde você tá ouvindo ou assistindo, mas a gente tá presente em muitas plataformas. Dentre elas, a gente tá no YouTube, então se você não se inscreveu no nosso canal, vai lá e se inscreve. E a gente também tem um Instagram, que é mental_cast. Vai lá conferir, a gente põe informações interessantes e vale a pena você também seguir a gente por lá. Camila vai falar agora o que a gente vai falar. E só pra lembrar, a gente também tá no Spotify, então também segue a gente lá. Google Podcast, a gente também tá no Apple, vários podcasts eu não sei nem falar streamers, né, que rodam música e podcast, a gente tá por lá. Hoje a gente tem uma convidada especial, a médica psiquiatra doutora Daiane Berlé, a gente chamou ela para falar um pouco sobre saúde mental e maternidade. Dai, você pode se apresentar pra gente? Bom dia, meu nome é Daiane, eu sou médica psiquiatra, tenho formação em psicoterapia cognitivo-comportamental, estou agora iniciando uma formação em psicologia positiva também. Sou docente na Unicesumar e atuo, então, na docência e na clínica, né, no consultório. Ótimo. O nosso tema é saúde mental e maternidade, que é um tema bastante interessante, muitas vezes não é tão discutido talvez como deveria. E a gente pode começar com que pergunta, Camila? Seria legal começar falando um pouco das alterações psicológicas na gravidez. Quando a gente ouve falar de maternidade, gravidez, a gente ouve as pessoas falando muito de alterações físicas, hormonais, mas é importante ressaltar que tem muitas alterações emocionais e psíquicas também. Você pode falar um pouco pra gente? Camila e Júnior e todo mundo que está ouvindo, né? Então, assim, eu gosto de falar de maternidade porque eu vivi na prática, né? Sim. Algumas vezes, algumas gestações, vivo a maternidade. Então, eu sei quais são as dificuldades reais da mãe e enfrentei isso de forma particular. Então, assim, a gestação, como você disse, as pessoas elas costumam olhar muito para a parte fisiológica, né? Os obstetras, inclusive, para as mudanças físicas, para as mudanças fisiológicas, hormonais. Mas a gestação ela é muito mais do que isso. Ela é um contexto, né, que envolve a questão social, a questão hormonal, a questão espiritual. Espiritualmente falando, existe muita relação com o sagrado, né, durante a maternidade. Então, a mulher, ela é co-criadora do ser humano, né, podemos dizer assim. Então, é um momento em que ela fica muito mais... que o transcendente fica muito mais evidente, que ela fica muito mais sensível, que ela se sente muito mais especial. E aí, somado a isso, vem todas as alterações hormonais que deixam ela mais frágil, com humor mais lábil. Então, existem alguns momentos na vida da mulher em que ela está mais sujeita a desenvolver transtornos mentais, como ansiedade e depressão. E a gestação é uma delas. Então, lidar com toda essa demanda dessas mudanças físicas, né, de se olhar no espelho e se enxergar diferente, de ser tratada de forma diferente, de estar mais fragilizada, sensibilizada. Tem mulher que vê isso de forma muito positiva, a maioria delas, mas nem todas. Então, é uma fase mais difícil. O começo da gestação, principalmente, e também aquele finalzinho, onde começa a vir a insegurança, o medo do parto. A gente tem até um termo, né, médico para o medo do parto, que é a tocofobia, que é muito evidente. E então começa a vir esse medo, essa angústia de será que eu vou conseguir parir? Será que vai tudo certo? Será que meu bebê vai nascer bem? Será que eu vou ser boa mãe? Será que eu vou conseguir amamentar? Será que isso? Será que aquilo? Então, são muitas dúvidas. E as pessoas, de modo geral, que estão ali em torno, eles não conseguem perceber essa angústia. O pai está muito feliz, a avó está felicíssima, a avó está preocupada em lavar a roupinha, em isso, aquilo. E a mãe tá super angustiada, né?
Então é muito frágil, ela fica muito frágil nesse momento. Muito legal, né? Eu nunca acho que tinha pensado dessa forma, a questão da transcendência, né? Essa autotranscendência que a gravidez é um convite para esse tipo de linha de raciocínio. Você poder sair do teu próprio self, porque acaba sendo quando você tá desenvolvendo uma outra vida dentro de você. Exatamente. E é interessante, né, que além desses aspectos bonitos e positivos, tem os desafios, que são essas inseguranças que você citou, que estão ali no desafio do processo da gravidez, junto com alterações hormonais, que ocorre toda essa, talvez esse desequilíbrio um pouco mais de humor. Sim. Né? E aí isso evolui, né? Progride aí pro parto e pro puerpério. Porque as pessoas, elas não se preparam. A verdade é que elas não as mães, mulheres, né? Elas não se preparam para a maternidade. E por isso a gente tem aí tanto caso de depressão pós-parto. Não só por isso, né? Porque também tem um componente genético envolvido. Mas, de modo geral, a gente espera que o nosso bebê vai ser fofo, igual o bebê da Pampers, que a gente vai usar aquela fralda que dura 12 horas, né? Que ele vai dormir, que não vai ter cólica. Linda, plena, que assim, eu vou parir, vou ficar bonita igual a Fernanda Lima. Então, assim, sem contar que a gente idealiza um filho, né? Eu quero materializar o filho que eu idealizei, que eu quero para mim. Mas a verdade é muito diferente. Sim. E aí as mulheres começam a se sentir muitas vezes deprimidas, com a soma de muitas vezes uma história genética, privação de sono, exaustão, cansaço extremo, falta de apoio social, familiar, que muitas vezes acaba culminando num quadro de depressão, né? Eu tava vendo no artigo e eu vi um número assim que me impressionou, eu não tinha noção disso, que aproximadamente 20% das mortes relacionadas a complicações que ocorrem depois do parto tá relacionado à depressão pós-parto, né, com o suicídio. É um número muito alto e eu acho que você falou uma questão que para mim soa interessante, como se preparar, né? Quais talvez são os indicativos que talvez a pessoa precise de um cuidado maior ao entrar nesse processo de gravidez. É lógico que tem esses marcadores talvez genéticos que dê essa predisposição, mas também talvez tenha alguns elementos como um histórico já de depressão, ansiedade. Quais são esses indicadores assim que a gente pode falar, olha, talvez precisa de um cuidado maior? Júnior, na verdade, assim, sinceramente, eu acho que todo mundo deveria se preparar, tá? Então, até a gente tem pensado, porque o meu marido é obstetra, né? Então a gente trabalha bastante junto nessa questão aí, maternidade, puerpério e tal. E a gente tem pensado muito, assim, num programa de conscientização, de formação. Legal. De trabalhar, por exemplo, a parentalidade durante a gestação já. Porque precisa estudar para ser mãe. A gente estuda para tudo na vida, né? A gente estuda para aprender a mexer no controle remoto da TV, mas a gente não estuda para ser mãe, a gente acha que é automático, a gente acha que nasce sabendo, né? Tem uma crença uma coisa tão complexa. Muitas vezes isso é cultural, né? Que eu não sei se você já ouviu que muita gente fala que quando você for mãe vai vir um instinto. E na verdade não. E nisso que as pessoas muitas vezes entram em crises ansiosas, depressivas. Exatamente. A gente acha que vai acontecer uma mágica e a gente vai virar mãe do dia para noite, vai saber tudo o que tem que fazer, vai saber como tem que lidar. E não é assim, né? A gente precisa estudar, precisa se preparar. Mas em relação à prevenção ou preparação de transtornos mentais como a depressão pós-parto, eu acho que uma anamnese muito bem feita, uma história muito bem feita durante o pré-natal,
focando também nessa questão da saúde mental é essencial. Então, saber se a mulher tem história familiar, principalmente. A mãe teve depressão pós-parto, a irmã teve, então pode ser que ela tenha também, né? Se em algum momento da vida ela já teve um quadro de depressão, um transtorno de ajustamento, um quadro de ansiedade, e a genética é muito ligada, então pode ser que ela desenvolva também. Em relação às crenças, né? Como que ela entende que vai ser isso? Quais são os medos? Então, se a gente vê que aquela pessoa que já é muito catastrófica, muito ansiosa, mesmo que não tenha sido feito um diagnóstico, não tenha sido feito um tratamento, mas a pessoa tem um perfil mais ansioso, catastrófico, com medo de acontecer coisas ruins ou com medo de perder o controle, aquela pessoa super controladora, é um perfil que chama atenção também. Se ela não tem uma rede familiar e social adequada, o marido viaja muito, ou o marido não é muito presente nesta condição, mora longe da família, né? Não tem ninguém ali que possa auxiliar nos cuidados do bebê ou nos cuidados da mãe, principalmente, porque muitas vezes todo mundo auxilia nos cuidados do bebê, mas ninguém lembra de cuidar da mãe. Sim. Então também é um fator, né? Então são coisas... Eu acho que são dois aspectos que a gente tem que cuidar. Primeiro, essa questão mais orgânica, né, do eixo 1 ali, do transtorno mental, de ver fatores de risco. E segundo, de uma questão mais comportamental, de preparar a mãe para receber o bebê, né? Ensinar ela como ela deve fazer isso, qual é a melhor forma de lidar, né? Entender o temperamento, quais os possíveis temperamentos que um bebê, uma criança possa ter, como eu vou lidar com as adversidades, o que eu vou fazer com a birra, enfim. Ela estar preparada para o que virá, né? Ontem eu atendi uma paciente e eu até fiz um link, eu achei bem interessante, assim, porque uma coisa nada a ver, né? Ela me falou que ela tem muito medo de casar, porque ela sabe o quanto é difícil, porque ela sabe que as pessoas precisam ceder algumas coisas, que precisam mudar alguns hábitos, que precisam se adequar à pessoa, né? Enfim. E realmente é verdade. Sim. É difícil nesse sentido. E aí eu falei para ela que se todo mundo tivesse essa percepção que ela tem, de enxergar, né, essas possíveis dificuldades e pensar em como lidar com isso, não haveriam tantos divórcios, porque as pessoas simplesmente elas casam, né? Porque as princesas da Disney casam e vivem felizes para sempre, por que eu não posso, né? Sim. E aí na maternidade é a mesma coisa. Então, se as pessoas estudassem, se elas pensassem, se elas entendessem, né? O desenvolvimento mesmo, então não teria talvez tantos casos aí de depressão ou de perda de vínculo materno. Isso que você falou é perfeito, de ter esse olhar mais voltado para prevenção e bem-estar do que deixar a pessoa desamparada, cuidar só do físico e depois remediar. É muito mais fácil a gente prevenir, a gente ter um cuidado multidisciplinar. Do que esperar. Camila, hoje, na minha conduta como médica, eu tenho tentado trabalhar muito mais com uma medicina preventiva. Sim. Né, de estilo de vida, de qualidade de vida, de ter esse feeling de identificar possíveis estressores, do que tratar, remediar, né, de forma geral. Porque é mais fácil, Sim. Eu preservo o cérebro, né, eu não frito neurônio com estresse, que a gente sabe que tem, né, morte cerebral, morte neuronal, enfim, o estresse é danoso e fica. Sim. Né, não é uma coisa que a gente consegue lidar e passou. Fica, né? Deixa sequela. E a medicina, muitas vezes, principalmente na cultura que a gente está, olha muito mais para a doença para tentar tratar. Então, eu acho Exatamente. Muito legal essa sua visão. Eu concordo totalmente com ela, da gente prevenir, gerar uma qualidade de vida para a pessoa. E quando você me fala do estresse, muitas pessoas negligenciam. E principalmente fazendo esse link com a gravidez, o estresse é uma das causas de parto precoce, de aumento de batimentos cardíacos da mãe. Então, é tudo interligado, não tem como a gente negligenciar.
Sim, com certeza. E esse estresse, ele já influencia ali o bebê intraútero, né? Uhum. A gente tem muitos estudos que mostram alterações placentárias que influenciam no temperamento, no desenvolvimento, no neurodesenvolvimento do bebê. Então, desde que a gente está gestando, a gente já está construindo esse neurodesenvolvimento emocional também do bebê. Sim. Então, olha o tamanho da responsabilidade, né? De criar um ser humano, de formar um ser humano e depois de conseguir fazer ele crescer e atingir seu potencial. Uhum. Então, é muita responsabilidade. E a mãe precisa desse olhar do médico, da sociedade, esse olhar voltado para ela, tamanha responsabilidade que ela tem, né? É um desafio grande. Precisa de cuidados. Necessita de amparo, exatamente. E eu acho que eu vou aproveitar esse gancho para talvez falasse um pouco dessa questão da formação do vínculo com o bebê, o processo do desenvolvimento do indivíduo, a importância da mãe nesse papel, dos cuidadores em geral também, né? Ô, Júnior, antes disso, desculpa só te Claro, não, fica à cortar vontade. aqui um pouquinho. Eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante, fazer uma diferenciação aqui, que a gente falou um pouco de depressão pós-parto, Uhum. de diferenciar, não sei, vocês com certeza também sabem a diferença do blue puerperal e da sim. depressão pós-parto. Sim. O que é o blue puerperal? A maioria das mães, das pessoas, né, não sabem. O blue puerperal é uma tristeza, uma anedonia, uma dificuldade de sentir prazer, um cansaço, muitas vezes, que é normal, que é natural nesse período pós-parto imediato, nos primeiros 15 dias. Então, é normal que a mulher chore mais, que ela fique com um humor mais lábil, né? Aquilo de chorar com muito mais facilidade e tal. Então, é muito normal, assim, acontece em 80% das mulheres, que esse choro fácil. Então, ela vai chorar mais, ela vai ficar mais triste, ela vai ter mais dificuldade para dormir. E isso não é depressão, isso é blue puerperal, pode durar até 15 dias, é extremamente comum. Eu lembro que o meu obstetra, quando eu estava grávida, né, foi me falar sobre o blue puerperal e ele falou para mim, todas as mulheres têm blue puerperal, então não se preocupe, você também terá. Graças a Deus eu não tive, porque não são todas, a estimativa é de 80%, eu não tive, mas muita gente tem. E aí quando que começa a chamar atenção para uma possível depressão? Quando passa dessas 2 semanas e a pessoa não melhora, ela continua chorando, ela continua triste. A gente faz um diagnóstico de depressão pós-parto depois de 4 semanas de sintomas. Então, ela continua triste, ela vai piorando, vai evoluindo mal. E isso começa a quebrar o vínculo com o bebê, porque ela começa a rejeitar a criança, porque ela entende que a causa dela estar triste, dela ter vontade de se matar, é o filho, né? Sim. Antes daquela criatura estar ali, nada disso acontecia, eu era outra pessoa. Então, ela começa a rejeitar o bebê, ela não quer mais amamentar, e aí se torna até perigoso, né? Porque existem até casos de infanticídio. Muitas vezes ela evolui para uma psicose, de começar a ouvir vozes, começar a ter pensamentos que mandam fazer coisas ruins. E o mais preocupante... Então, assim, gente, a depressão pós-parto, ela acontece em 25% das mulheres, mais ou menos, 30%, e a psicose é bem menos comum, tá? Então, o mais comum é só esse humor deprimido. Agora, o que eu acho que é importante salientar também, que pega muito, é que como a gente tem todo essa expectativa positiva perante a maternidade, toda essa espiritualidade aí envolvida, a mulher não se sente no direito de pedir ajuda. Ela não se sente no direito de falar, olha, eu sei que eu deveria estar muito feliz porque meu bebê é lindo, saudável, meu parto foi maravilhoso, mas eu não quero mais ele, não é isso que eu quero para mim, eu estou com vontade de chorar, vontade de sair correndo, de pular a janela, não é essa vida que eu quero. Elas não têm coragem de falar. Então, elas vão sofrendo sozinha, né? Elas vão guardando aquilo ali até que chega um momento que
não dá mais. Sim. Não dá mais para... E aí, muitas vezes, começa a ficar psicótica. Eu já tive paciente com depressão pós-parto de chegar e falar, eu perguntar como posso te ajudar, e ela falar, devolve o meu filho, eu não quero mais ele, pelo amor de Deus. Então, isso é muito grave, assim, esse medo que as pessoas têm de pedir ajuda, de falar, ó, não tô legal, tô triste, deveria estar feliz, mas tô triste. Perfeito. E tudo bem, gente, Sim. tudo bem, né? As pessoas adoecem, é muito comum isso. E falar sobre isso é de uma extrema importância porque é que nem você falou, né? Há um julgamento natural, né, da pessoa por talvez uma falta de acesso à informação sobre aquelas sensações e sentimentos que são desconfortáveis, aversivos, né? E é quase que uma compreensível ela ter uma tendência de fechar assim nesse sentimento, Sim. talvez com uma vergonha de abrir, porque poxa, eu não deveria estar sentindo isso, eu tinha que ser a mãe ideal, como a gente falou no começo, essas idealizações que às vezes ocorrem no processo não só de se tornar mãe, se tornar pai, se tornar marido, se tornar mulher, se tornar profissional, as idealizações estão presentes em quase Sim. todas as áreas, né? Mas só fazendo um parênteses, que você falou da falta de acesso à informação, eu vejo na clínica que mesmo pessoas que têm esse acesso, elas muitas vezes não aceitam o que está acontecendo com elas. E sentem uma culpa muito grande de não estar correspondendo a essas idealizações. Sim, tem muito sentimento de culpa, né? É. Porque eu não poderia. Sim. Nossa, mas eu tenho tudo, meu marido me ajuda, meu bebê é perfeito, não posso me sentir assim. Sim. Acontece. E por mais que é interessante, por mais que a gente faça os trabalhos de prevenção, pode ser que ocorra, e isso é importante ser ressaltado, né? Até para a pessoa ser mais compreensiva com aquele momento difícil. Porque isso é multifatorial, né? Tem esses. Sim, então, exatamente. Por mais que a gente tome todos os cuidados, pode acontecer. E assim, a parte boa é que, se acontecer, tem tratamento, né, gente? Perfeito. Dá para tratar, responde super bem, super rápido. Existem hoje remédios que podem ser tomados mesmo com a mãe que amamenta, né? Que não vai interferir, não vai prejudicar aí o vínculo mãe-bebê, muito pelo contrário, vai favorecer isso. Então, é muito importante essa informação e é muito importante essa conscientização para que as pessoas busquem ajuda, né? Sim. Ótimo, legal. E aí, falando do vínculo... Ah, é verdade, eu tava tentando lembrar. Então, que eu te cortei, né, Júnior? É o que eu mais gosto de estudar e de pensar sobre isso, porque eu tento vivenciar isso como mãe, né? Então, eu estudo como psiquiatra e tento vivenciar isso como mãe. Você comentou, né, Camila, antes do vídeo que eu postei no meu Instagram sobre o estudo dos ratinhos. Então, vou só comentar aqui rapidinho o estudo, mas tem muitos estudos que foram feitos nesse sentido, do vínculo. Então, o estudo que eu coloquei lá é mais ou menos assim. Então, eles pegaram 2 ratas, né? Porque, assim, o que eles observaram existem alguns mamíferos, a gente usa rato porque é mais fácil de lidar, né, com o animal, mas de modo geral os mamíferos, e nós nos enquadramos nos mamíferos, não esqueçam disso, a gente não é outro ser. Tem gente que esquece, né, que é mamífero, que é bicho, que é natureza, enfim. Alguns mamíferos, então, eles são mais acolhedores com a prole. E aí ele chama essas ratinhas de lambedoras. Então, algumas ratas são mais lambedoras, elas têm mais contato físico, elas lambem mais o filhote, elas acolhem mais. Outras não, outras são mais, né, desencanadas, deixam um filhote com mais autonomia lá. Como as mulheres são assim, algumas mães são mais grudentas, outras mães são mais tranquilas nesse sentido. E aí eles resolveram investigar se isso teria alguma influência no desenvolvimento. E o que se observou, e aí não só neste estudo, como em muitos outros que foram replicados depois, é que esse contato físico, principalmente, né, essa lambida que a mãe dava, esse afeto maior, esse vínculo que é criado,
ele tem um impacto direto no neurodesenvolvimento. Então, ele melhora o desenvolvimento neural, ele melhora as conexões, principalmente do nosso cérebro límbico, que é o nosso cérebro das emoções, que é o grande responsável por os quadros de ansiedade, depressão principalmente, e também no nosso cérebro social, que é o cérebro relacionado à nossa capacidade de ter empatia, de criar relações interpessoais, né, de se comunicar bem, enfim. E como foi observado isso? Isso não foi observado só comportamentalmente, porque eles, né, acompanharam esses ratos e verificaram o comportamento, mas não só de forma comportamental. Eles mapearam o genoma desses animais e eles viram que existe uma metilação nos genes. Então, existe uma modificação genética que favorece esse neurodesenvolvimento. Então, assim, o vínculo que a mãe cria é capaz de alterar a genética. Porque no DNA a gente tem isso é muito recente, tá? Antigamente a gente pensava que a gente terminava o nosso neurodesenvolvimento intraútero e pronto, acabou. Não é assim. A gente constrói ele ao longo da vida e principalmente nos primeiros 3 anos de vida. Então, a gente tem uma cadeia fixa de DNA, e aí a gente tem alguns genes que são moldáveis, que eu posso pôr e tirar, né? Como se eu encaixasse ali, grosseiramente falando. Então, alguns genes são moldáveis. E aí eu posso, então, mudar não só o comportamento, principalmente o comportamento aí envolvido no sistema límbico e no cérebro social, mas o que se observou é que eu posso também promover mudanças na minha função física, no meu corpo físico. Então, de repente, prever doenças físicas, como pressão alta, né, problemas de coração, enfim. De modo geral, eu crio um DNA mais saudável. O que está se estudando agora é que se isso vai passar de geração para geração, se essas modificações epigenéticas elas são capazes, né? Então, se eu produzir uma modificação epigenética no meu filho, será que o filho dele vai manter esse gene mais saudável ou não? Isso a gente ainda não consegue saber, mas é muito provável que sim, é provável que isso se replique. Então, é muito bonito de ver, né, o quanto a gente tem a responsabilidade e a capacidade de assinar o DNA do nosso filho. E isso é uma responsabilidade muito grande. Agora, eu também tenho medo, às vezes, de falar sobre isso, porque as mães, de forma geral, elas têm muito sentimento de culpa. Tudo tem culpa. Ela se sente culpada porque ela fica em casa e ela fica no celular às vezes, ela se sente culpada porque ela vai trabalhar, ela se sente culpada porque ela saiu para jantar com o marido, mas se ela não sair também ela se sente culpada porque ela está prejudicando o casamento. Se ela foi para academia, ela se sente culpada porque ela deixou a criança em casa, se ela não foi para academia, ela se sente culpada porque ela não está cuidando da saúde dela, enfim. Mãe e culpa estão sempre muito juntas. Então, assim, o que eu quero não é deixar as mães mais culpadas ainda, do tipo, nossa, eu estou então, né, causando um grande prejuízo. Não. Trabalhar com maneiras, com estratégias de favorecer tempo de qualidade, por exemplo. E entender o que de fato é importante. Né? O que é mais importante na primeira infância? Colo é mais importante, né? Até brinquei lá no vídeo que eu postei. Colo é mais importante do que escola bilíngue. Então, às vezes, as mães querem, eu preciso estimular, preciso pôr no balé, preciso pôr na aula de não sei o quê, de inglês, de xadrez, de caralho de asa. Não. Nesse momento, a criação do vínculo, a segurança, a conectividade, a responsividade, a sensibilidade é muito mais importante nesta formação do indivíduo. Então, eu vou criar crianças que são mais seguras, de forma geral. E assim, hoje, a gente está numa era de inteligência artificial. Né? Estamos aqui, ó. Eu aqui, vocês aí, né? De repente tem gente fora de Maringá vendo a gente, tudo acontecendo muito rápido.
o ser humano, ele está sendo cada vez mais substituído por robô. Uhum. Então, essa inteligência artificial está invadindo aí as nossas casas. E se a gente pensar num ser humano que é apto para o mercado de trabalho, que é apto para a sobrevivência da era digital, quem é? É o ser humano que tem habilidades que o computador não tem. Sim. Que é o nosso cérebro social. São habilidades de comunicação, que é empatia, generosidade. São habilidades que, infelizmente ou felizmente, a inteligência artificial não vai nos tomar. Então, quando eu, Daiane, como mãe, penso em preparar os meus filhos para o futuro, eu penso em pessoas que têm autonomia, pessoas que têm segurança, pessoas que têm boa autoestima, pessoas que são felizes, pessoas que sabem se comunicar, pessoas que sabem trabalhar em grupo, pessoas que sabem enxergar a necessidade do próximo, né? Muito mais do que pessoas que sabem falar francês e japonês. Ele vai acabar aprendendo também se for necessário? Vai. Mas se for uma criança segura, tudo isso vai fluir com muito mais facilidade, né? Sim. É muito interessante pensar isso, né? Essas questões de expressão genética, epigenética e certas questões, certo comportamento que a gente vai desenvolvendo, as ações que a gente vai tendo no mundo e como isso pode transformar a gente até a expressão do gene. Mas eu queria falar um pouco dessa questão de conexão entre a criança, o cuidador e a criança, porque talvez falando assim do aspecto psicológico, como é importante, né? Porque nesse momento a pessoa vai estabelecendo seu vínculo seguro e a partir disso ela vai começando a desenvolver uma noção de self dela mesma. Então a autoestima dela vai se moldando nesse processo. Uhum. Vai se moldando também a percepção do outro, é que nem você falou, essa questão do vínculo entre o cuidador e a criança facilita ela também desenvolver Sim. vínculos. E eu acho que esse apego seguro, essa fonte de segurança que vem dos cuidadores possibilitam um adulto também que eu acho que a palavra que eu estou tentando utilizar aqui, livre para explorar, né? Sim. Isso é interessante. Mas eu adorei a tua fala, principalmente assim, porque a gente vai falando da importância principalmente talvez assim, da figura materna no processo do vínculo. E às vezes pode gerar um pensamento de, meu Deus do céu, quanta responsabilidade, né? Mas eu acho que daí entra o processo da pessoa humanizar também, saber que muitas das vezes vai acontecer dela falhar como qualquer ser humano, vai cometer um erro nesse desenvolvimento e tá ok, porque às vezes a obsessão por não cometer erro faz com que o indivíduo erre mais. Sim. Exatamente. Mas infelizmente, Júnior, o que acontece muito, né? Não vou falar que é regra, mas o que acontece muito é que a gente vive tão corrido, tão no automático, assumindo cada vez mais funções, e aí o casamento é no automático, engravidar é automático, parir é automático, é assim, é como se fossem regras, né? Então, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho, e aí isso vai acontecendo, e aí eu tenho filho, e agora o que eu vou fazer com meu filho? Vamos procurar uma escola. E a gente acaba terceirizando, a gente terceiriza a gestação é do médico, não é mais da mulher, a gente terceiriza o parto, né? Alguém vai fazer a minha cesárea na hora que for mais adequado, a gente terceiriza os primeiros cuidados, então, eu tô grávida, eu já tenho que procurar uma babá do dia, uma babá da noite, e aí eu já tenho que pensar, eu já começo a procurar com que idade que as escolas pegam, e aí eu terceirizo a educação, eu terceirizo tudo. Isso é muito grave, isso é muito grave, isso acontece muito. E é aí que quebra o vínculo. Tem um outro estudo que eu acho lindo também, que foram feitos com macacos, e nós somos muito próximos dos macacos, né? Em relação a comportamento, que os bebês foram separados da mãe. Foram dois grupos. Os bebês foram separados aos 7 dias
né, logo depois do nascimento, e depois mais tarde, assim, com 1 ano, mais ou menos. E aí eles quiseram observar onde teve mais impacto. E isso geneticamente também, tá? Isso são todos estudos feitos por geneticistas. Então, observando lá o mapeamento genético, onde teve mais metilação, onde teve mais impacto, mais modificação de DNA. E o momento em que a criança mais sofre, isso a gente vê no comportamento, mas a gente também vê no DNA, o momento em que ela mais sofre é o momento em que ela é desmamada, é o momento do desmame. Então, esse desmame precoce, porque ele foi desmamado com 7 dias, foi muito mais intenso. Então, os primeiros dias, e principalmente as primeiras, isso é muito importante, isso quase ninguém sabe também, as primeiras 2 horas. As primeiras 2 horas têm um impacto tremendo na neuromodulação. Então, é aquele momento imediato pós-parto. Aquele momento em que o médico pega o bebê e leva para o berçário e deixa ele lá enroladinho sozinho. É o momento em que o cérebro dele está formando conexões. Ou deveria estar formando, né? Então, são coisas que a obstetrícia está começando a perceber agora, né? Pensando num tipo de parto diferente. A pediatria está começando a valorizar. Porque as pessoas estão se transformando em seres humanos tão ruins, essa que é a verdade, que a gente tem que descobrir onde está o erro. Ah, entendi. É quase um efeito cascata, assim, né? Não é? Então, assim, essa criação do vínculo, esse preparo para ser mãe é fundamental. Então, é importante que a gente já reconheça, entenda. E aí, né, é uma coisa que eu fico chocada também. O meu bebê não dorme. Mas é claro que ele não dorme. Você acostumou com ele no colo. Deixa ele chorando 3 noites para você ver se na 4ª ele não vai dormir. É óbvio que ele vai dormir, gente, porque a criança chora, né? O choro é uma externalização de alguma necessidade. Sim. Então, se ele chora e ele não é ouvido, o que ele entende? Não vou conseguir, não vou ser, não vou conseguir melhorar nada da minha vida. Se eu chorar, então vou chorar mesmo. Então o que eu vou fazer? Vou usar minha capacidade de resiliência, vou entender que o mundo é ruim, vou entender que eu não vou ser amparado quando eu precisar, vou entender que eu não estou seguro. E aí a gente vai criando as nossas crenças, né? Daí isso é muito interessante, porque quando a gente para pensar, nossos pais, nossos cuidadores são nossa primeira referência de mundo. E se eu Exatamente. E se eu tô inserida numa família em que eu acho que não supre minhas necessidades, eu começo a ter uma visão negativa de mundo, como se as pessoas fossem ruins, eu tenho que me virar sozinho. Então, Exatamente. Isso é muito interessante. E o pior, sem a capacidade... Não, a capacidade existe, mas sem a questão de olhar para as suas necessidades, porque foi aprendido que elas não são importantes. E aí esse processo de fechar. Tem um programa em inglês da Inglaterra que tem feito um projeto de pesquisa, mas é um programa que eles fazem aqui no Brasil com mães adolescentes grávidas. Então, eles pegam essas mães adolescentes grávidas em situações de pobreza de São Paulo e eles educam essas mães, eles melhoram a condição dessas mães, então eles educam no sentido de ensinar para a maternidade, usando uma parentalidade positiva, e também melhoram a condição, né, de acesso à saúde, de relações sociais, de apoio social, enfim. E eles acompanham esses bebês por 2 anos. E já tiveram vários grupos, né? Já foi replicado várias vezes. E o que tem se observado é que, então, a mãe sabendo como estimular de forma correta, como acolher, como se vincular com o bebê de forma correta, o que tem se observado é uma redução muito importante de transtornos mentais. Inclusive, o objetivo do trabalho era esse mesmo. Será que eu melhorando o vínculo mãe-filho
eu melhorando a forma como a mãe lida com a situação, como a mãe acolhe, como a mãe colabora para essa formação de visão de mundo, de crenças, né, que o bebê vai ter. Será que eu consigo prevenir transtornos mentais na adolescência, na vida adulta? Minha resposta é sim. Então, eu previno transtornos mentais, principalmente como ansiedade e depressão. Previno também, diminuiu muito o abuso de substâncias e os transtornos de comportamento também, né, como transtornos de personalidade, de comportamento disruptivo na infância. Então, um resultado muito interessante, assim, muito legal. E é bem isso que você falou, né, Camila? Nós somos referência, né, nossos pais. Sim. E a visão de mundo. Então, se eu tenho um mundo seguro, se eu tenho um mundo onde eu sou acolhido, onde eu sou estimulado. E, importante também, não adianta, né, gente, só acolher e ser aquela mãe super protetora, que eu também vou criar uma visão de mundo vulnerável, inseguro. Mas isso então, que é uma mãe que acolhe, mas que dá autonomia para a criança. Quando a gente... Então, desculpa, quando a gente... Só concluir aqui. Então, quando a parentalidade positiva, que é o que, né, a metodologia que foi aplicada, é justamente essa. Então, é o acolhimento das angústias, é o contato físico, mas é o estímulo da autonomia. A criança, ela é estimulada a ter autonomia. Então, eu, como mãe, não faço nada que ele tem condição de fazer, que ele possa fazer. Eu ia fazer um parêntese justamente com isso, desculpa ter te cortado. Que quando a gente olha, tanto a questão da negligência, do abandono, que gera consequências muito graves para a criança, mas a superproteção também, que isso acaba formando crianças que pensam que não são capazes, que o mundo é um lugar muito instável. Então, quando a gente pensa em um apego seguro, é justamente isso. Eu acolho, eu deixo um ambiente propício para ela se desenvolver, mas eu estou aqui caso algo dê errado. Exatamente. Então envolve a minha postura, né, como mãe, e envolve um ambiente seguro. Exatamente isso que você falou, envolve um ambiente preparado. Então a gente pensa num adulto preparado e num ambiente preparado. Perfeito. E você talvez que está ouvindo ou assistindo no YouTube e quiser aprofundar sobre o tema, existe uma teoria chamada teoria do apego, que fala desses aspectos. É uma teoria construída por um psiquiatra, psicanalista, e trabalha bastante essa ideia. Então, tem alguns estilos de apego que o cuidador pode ser para a criança, e esse apego seguro é o considerável mais saudável, e esse apego mais protetor, se eu não me engano, é denominado como apego ansioso, e dentre outros apegos também, estilos de apego que existem. E é interessante que começou a surgir muitas pesquisas em relação a isso, que nem a Dai falou aqui agora, associando a estilos de apego com a predisposição a desenvolver psicopatologias, né? E aí eu acho que tá o núcleo da discussão é como fazer para fornecer um trabalho de apoio para os cuidadores conseguirem desenvolver um estilo de apego mais adequado, né? Porque a gente está conversando aqui, mas muitas das vezes, se a pessoa não buscar um amparo, um apoio, ela vai ter dificuldade. E às vezes só essa ideia de, putz, mas eu preciso desenvolver meu apoio, mas se eu não tiver o recurso, vai ser um movimento até mais ansiogênico para a pessoa. Exatamente. Então aí tá a importância que a gente estava discutindo antes, inclusive até da ideia que você falou de construir grupos, não sei se era um formato de grupo que você tinha falado. Eu pensei. Que é uma excelente iniciativa para fomentar esses estilos de apegos mais, digamos assim, mais funcionais, né? Vamos usar essa palavra. Acho que e você está usando aí o termo cuidador, Júnior, e o que é interessante também, assim, que não precisa ser a mãe, né? Então, pode ser qualquer cuidador, pode ser a avó, a tia, babá, a vizinha, qualquer pessoa que tenha a mesma postura, oferece o mesmo resultado. Não precisa necessariamente ser a mãe, até porque muitos desses estudos que foram feitos cruzaram também, trocaram filhotes, sabe? Então, a mãe adotiva,
ela produz o mesmo efeito neural no bebê. Não precisa ser a mãe biológica. E essa é uma Isso é informação bem muito interessante também. né? Total. Que é o indivíduo, assim, a capacidade de fazer o vínculo ao cuidador que se apresenta, né? A gente vê muito, vocês devem ver também, tanto quanto eu no consultório, pessoas que são muito ansiosas, muito inseguras, e aí quando a gente vai conversar sobre a infância, como foi, como eram seus pais, a gente percebe. Na verdade, assim, o que eu percebo na prática, não sei, né, eu queria até saber da experiência de vocês também, mas o que eu vejo na prática? As pessoas que são muito ansiosas, elas tiveram pais ansiosos, mães ansiosas, geralmente mães super protetoras. Sim. Geralmente foram essas mães super protetoras que criaram aí um mundo perigoso, né? E essa visão de mundo ruim. E as pessoas mais deprimidas geralmente são as que sofreram algum tipo de negligência, ou tem muito transtorno de personalidade também, com infâncias que tiveram negligência, né? Ou abuso moral, principalmente. O abuso moral, ele é mais grave quando a gente pensa em transtorno mental do que abuso sexual, né? Para se ter uma ideia em números, assim, é mais significativo do que abuso sexual. Então, olha como isso é importante. Eu costumo ver essa mesma associação. E uma coisa que eu queria pontuar é que, pelo menos esses últimos tempos, eu venho me aproximando mais dessas teorias que envolvem um treino de mente mais compassiva, né? Porque o que eu venho observando é que a pessoa, ela desenvolve uma figura de apego, assim, no próprio imaginário. Então, a maneira como ela se trata frente às diversidades. Então, ela tem uma forma de regular muito parecida com os primeiros contatos que ela teve na formação dela como indivíduo. Então, Sim. às vezes é difícil, mas é um trabalho importante convidar o sujeito a desenvolver uma relação diferente com ele mesmo. E aí, talvez, para exemplificar mais isso, talvez a pessoa cresce num ambiente onde é muito invalidante, ela vai ter a tendência a olhar para o próprio sofrimento também de uma maneira invalidante, né? Ela se cuida dessa forma. E é muito difícil ressignificar isso, né? Porque é uma crença que é muito verdade para ela. É muito arraigado, então é muito difícil a gente mudar isso depois. É um passo a passo, assim, um convite diário, assim, a tentar cultivar uma figura mais compassiva. Exatamente. Eu tô pensando aqui, tinha algum outro tópico? Tem o tópico também que a gente pensou que é uma das coisas que aparecem muito no consultório. Quando a pessoa engravida, muitas vezes ela se preocupa com a perda da identidade após o nascimento do bebê. E eu queria perguntar da sua experiência, o que você percebe a respeito disso? Isso aparece para você também? Então, eu acho que isso também está muito relacionado a essa expectativa irreal que a gente cria da maternidade. Igual é do casamento, né? Então, a gente muda mesmo, a gente muda. A gente muda quando a gente se forma, a gente muda quando a gente casa, a gente muda quando a gente passa por alguma experiência que foi significativa. Por que que a gente não vai mudar quando a gente vira mãe? Que é uma experiência tão transcendental, tão intensa, né? Então, assim, eu deixei de ser filha e passei a ser mãe. Eu tenho agora uma responsabilidade de criar um ser humano. Eu preciso produzir, eu preciso ser um ser humano, mais empático. São muitas mudanças, isso é muito rápido, né? Assim, então, do dia para a noite, eu virei mãe. E agora? E aí as pessoas às vezes se perdem, né? Porque aí tem aquelas que elas se dedicam demais, e às vezes de forma errada, esquecendo de cuidar de si mesma, esquecendo que se eu não tiver com o meu estado mental ok, que se eu não tiver bem comigo mesma, eu não vou conseguir, né, passar isso para os meus filhos. Eu, como mãe,
né? A gente, como mãe, sempre tenta estar bem, sempre tenta estar presente. Mas às vezes eu não tô legal, como todo mundo não tá legal às vezes, e já aconteceu do meu filho de 3 anos chegar em mim e falar: por que você tá brava? Mas eu não tô brava. Tá, você tá com uma carinha de brava. Então eles percebem muito a gente, né? E aí essa angústia, às vezes essa ansiedade de, meu Deus, e agora, né? Eu tenho que viver então o tempo todo para ser mãe, eu tenho que viver o tempo todo voltado para isso gera muita angústia. E daí as mulheres costumam falar: nossa, perdi minha identidade, não sou mais quem eu era, que agora eu tenho que o tempo todo ser mãe, porque agora eu só vivo para isso, porque se eu não sou assim, eu sou julgada, eu sou criticada. Eu entendo da seguinte forma: primeiro, a gente precisa entender que existem mudanças, e muitas mudanças, e a gente precisa se preparar para elas. São fases da vida, né? Como eu falei, os primeiros 3 anos, eles são essenciais na maturação do sistema nervoso, no neurodesenvolvimento. Então, de repente, esses primeiros 3 anos, eu construo o adulto que eu quero que ele seja. Eu construo um adulto melhor, mais saudável, mais feliz. Por que não me dedicar mais esses primeiros 3 anos? E me dedicar sem peso, sabe? Sabendo que um dia vai ser mais fácil e vai ser mais leve. Hoje eu tenho um de 3, que já vai fazer 4, uma de 6. Eu me dediquei muito a eles no começo, assim, eu me programei. E eu fui muito criticada, porque eu sou médica. E é muito comum, não sei se vocês convivem assim de perto com médicos, mas médico é o louco do trabalho, né? Trabalha 24 horas, enfim. E aí é muito comum, assim, a mulher ter neném e 30, 40 dias depois voltar a trabalhar. Eu fiquei 6 meses em casa e aí as pessoas falam: como assim? Nossa, mas você tá rica, hein? Ficar 6 meses sem trabalhar, porque médico geralmente é autônomo, a gente não tem carteira assinada, né? Então, aí, nossa, eu ouvi muito isso. Nossa, mas você tá rica. Nossa, você não vai voltar a trabalhar mais, não? Não, gente, não vou voltar a trabalhar, porque eu me programei para isso. Minha gestação foi planejada, tá tudo bem. Eu tô agora sendo mãe. Daqui a alguns meses eu vou voltar a ser psiquiatra. E daqui a alguns anos eu vou voltar a fazer as coisas que eu fazia antes. Não todas, obviamente. Porque depois que eu caso, eu também não volto a fazer todas as coisas que eu fazia antes, ou volto. Né? Porque tudo bem, então depois que eu caso, eu não posso mais sair paquerando por aí. Eu vivo numa cultura monogâmica, não posso. Então, por que depois que eu sou mãe, eu tenho que querer voltar e ir pra balada? Não, gente. Pelo amor de Deus, a vida muda, né? Maturidade, então a vida muda. Acho que a primeira coisa é aceitar isso, aceitar que as coisas mudam, que as coisas são diferentes. Que nos primeiros anos de vida o seu filho vai precisar mais mesmo, que você vai precisar se dedicar, que você vai precisar criar esse vínculo. E que isso vai refletir depois numa criança segura, numa criança que tudo bem ficar sozinha, que tudo bem, que ela entende, né? Hoje a Maria Júlia tem 6 anos, ela levanta, ela prepara o próprio café da manhã, ela se vira muito bem sozinha, ela resolve a vida. Ela não precisa mais de mim. E quando eu tô com ela para ter tempo de qualidade. Eu não preciso estar com ela para fazer funções que qualquer pessoa faz. O Pedro, que tem 3 anos, eu saio, ele fala: tem quantos pacientes, mamãe? Tem tantos. Então, você volta para almoçar em casa? Volto. Sabe? Então, assim, ele tem noção de quem a mamãe é, da profissão da mamãe, que eu preciso ir, que eu preciso voltar, que tudo bem. Ele consegue planejar. Então, quando você voltar, a gente pode brincar de tal coisa? Sim, podemos. Então, à noite a gente pode fazer um cineminha? Podemos. Então, quando a gente constrói uma coisa com mais segurança, a gente tem um retorno disso. E aí a gente não fica escravo daquela maternidade cansativa. Porque a maternidade não é mundo mágico da Disney, né, gente? É cansativo, é exaustivo. Dá ruga, dá cabelo branco, dá flacidez na barriga, dá tudo isso. Mas também dá uma
alegria, um amor, uma energia, uma conexão, uma coisa que... Um sentido, Júnior, sinto talvez, muito, mas você nunca vai saber. É uma coisa que, assim, não é comparado a nada, gente. É a melhor experiência que existe na vida. E só que a gente tem que saber que, né, tem suas dores e tem as suas delícias. E não queira voltar à sua identidade de antes. Agora você é muito melhor. Agora você é muito mais... Você é uma pessoa melhor. É incrível como a gente passa a olhar o mundo, a olhar o próximo com mais empatia, com mais generosidade, com mais amor. Os filhos trazem mais amor. Ponto final. É inegável. Então aceita essa nova identidade. Ela é muito mais linda. E o tempo passa. Daqui a pouco a gente consegue se programar e viver de novo. Até chegarem os netos. Notar tudo de novo. Você falou uma palavra... Por que é melhor ser vó do que ser mãe, né? Todo mundo fala que é melhor ser avó do que ser mãe. Porque a gente não tá mais presa naquela culpa, naquela responsabilidade, naquela, né? Num negócio de, eu preciso, agora eu não consigo mais voltar à minha identidade normal. Então, assim, se a gente leva as coisas sem culpa, bem programada, aceitando o que está acontecendo, fica muito mais fácil. Você falou uma palavra para mim que faz muito sentido, que é a questão do planejamento e a programação. Acho que facilita muito, talvez, o processo de aceitação. Lógico que é um desafio, mas acho que ajuda. E ajuda também os processos de culpa, né? Então, acho que com certeza. Se resume muito no que você falou. Preparar a pessoa, o indivíduo, convidar ela a refletir sobre esse processo que há de vir. Não que isso não vai fazer que não haja sofrimento, mas talvez a pessoa encontre formas mais criativas e funcionais de lidar com esses sofrimentos, né? Daí você falou algo que eu acho bem interessante, que às vezes as pessoas não refletem a respeito. Tudo que a gente vai vivenciar envolve muita perda. A gente tem nossos ganhos, mas a gente deixa coisas de lado para ter experiências. Por exemplo, a gente não para pensar que ao fazer a faculdade, a gente tem uma extrema dedicação e a gente abdica de algumas coisas. Na vida profissional, a gente tem que deixar outras coisas de lado. Se eu quero me manter atualizado, é lógico que eu não vou ter tantos momentos de lazer quanto alguém que não está. E quando a gente pensa em maternidade, não é diferente. Claro que tem uma responsabilidade muito maior, mas a gente já vai vivenciando isso ao longo da vida, que para eu ganhar determinadas coisas, eu tenho que deixar outras de lado. Sim, são escolhas, né? Isso. Totalmente. Mas aí eu acho que o estresse da maternidade, o cansaço, até físico, às vezes faz você falar, não quero nada disso. Sim. Quero voltar à minha identidade. Não, gente, não existe voltar. Sinto muito. Não dá. Já era. Tem que se adaptar. É um passo importante. Gente, a gente tem uma... Eu achei muito difícil fazer episódio curto, porque é muito legal ficar batendo um papo, né? Nossa, gente, passa muito rápido. Eu olhei aqui agora e falei, nossa, já foi 1 hora. Porque a gente vem tentando, assim, tentar encurtar o formato, né? Por talvez ficar um pouco mais fácil as pessoas ouvirem e assistirem, mas assim, não tem como, desculpa, gente, o formato vai ficar grande, porque toda vez é muito interessante conversar e a gente continua. Então, acho que eu queria agradecer a tua presença de hoje, foi muito legal ter você aqui, todas as informações que você deixou pra gente, foi muito enriquecedor. É um tema muito legal e muito importante da gente discutir, então muito obrigado. Eu agradeço muito você ter aceito o nosso convite. É muito legal conversar com você. Sempre gostei das nossas conversas, você acrescenta muito e eu admiro muito sua visão como profissional. Então, obrigada. Eu que agradeço, gente. É uma honra. Eu também admiro demais vocês. Vocês são uma equipe incrível. E fiquei muito feliz pelo convite. Muito obrigada mesmo. Então é isso aí, gente. A gente se vê num próximo episódio falando sobre temas já direcionados à psicologia e saúde mental em geral. Tchau, tchau.